Olá, pessoal do segundo médio B e C. Aqui quem está falando é o professor Rubens. Eu espero que todos estejam bem e que possamos juntos aprender na nossa terceira aula de geografia. O tema de hoje será a rede urbana. Este tema é uma continuação da urbanização que nós começamos na aula anterior. Bom, eu coloquei aqui uma imagem, eu não sei se todos irão concordar comigo, mas se vocês repararem bem, aqui nós temos algumas pontes, algumas vias, não é? Luzes, tanto vermelha quanto branca, amarelas, e embora essas vias estejam vazias, possivelmente por conta dessas luzes, eu acredito que dê para passar bastante a imagem da velocidade do movimento, não é? Eu separei essa imagem porque eu acredito que velocidade e movimento sejam duas características que sejam marcantes nas cidades. Não é? As cidades, tal qual nós a conhecemos, sobretudo aqui em São Paulo, ela é marcada por essa ideia de movimento, de fluxo, não é? Aliás, é isso justamente que irá diferenciar a cidade do campo. Conforme nós já vimos, a questão do tempo nas cidades é um tempo menos dependente da natureza e muito atrelado ao tipo de trabalho que é desenvolvido nas cidades. A cidade, desta forma, ela se destaca por apresentar um grande fluxo, que é a ideia de movimento, de mercadorias, pessoas e também informações. Bom, e por que que estes fluxos e estes movimentos todos na cidade são tão evidentes? A primeira das coisas a gente já viu, não é? Isso diz respeito à própria vocação da cidade, ou seja, as atividades econômicas desenvolvidas na cidade pede, de uma certa forma, uma certa urgência em tudo aquilo que é feito. Por isso a correria, por isso o corre-corre, que também é uma característica muito mais urbana do que rural. Isto ocorre graças ao avanço tecnológico, sobretudo nos transportes e também nas telecomunicações. Então, aqui eu coloquei essa imagem dos transportes, não é? E se nós fizermos aí um levantamento, a gente vai perceber o quanto, por exemplo, uma passagem aérea tornou-se barata nos últimos anos. Talvez você se espante ao ouvir a expressão, né, passagem barata, mas o fato é que quando os aviões começaram a circular, o preço de uma passagem aérea era infinitamente maior. De fato, só podia viajar de avião as pessoas abastadas, com muitas posses. Hoje, houve sim um barateamento, assim como houve também um aumento da velocidade dos meios de transporte, tanto no transporte de cargas, mercadorias, pessoas, mas também, olha aqui, no transporte das informações. Então, o avanço tecnológico, tanto nos meios de transporte quanto no setor de telecomunicações, são sem dúvida nenhuma os grandes responsáveis por esse jeito de ser da cidade que nós, ora, detestamos, porque afinal de contas isso nos traz também um sem número de problemas até de saúde, ora, amemos, literalmente, não é? Porque a cidade ela tem essa coisa pulsante, podemos dizer assim. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre, na verdade, o grande tema da aula que está ligado a essa expressão aqui, rede urbana. O que é uma rede urbana? A rede urbana, como mostra aqui o mapa, é o modo como essas cidades estão interligadas, ou não. Né? A gente pode perceber aqui no nosso mapa do Brasil, boa parte do território brasileiro você não tem nenhum desses risquinhos. Esses riscos representam justamente
estes canais que ligam uma cidade a outra, não é? Se você olhar aqui, olha, em São Paulo, o estado de São Paulo ele está praticamente todo ele tomado por esses riscos. Mas não só São Paulo, os estados do Nordeste, da região sul do Brasil, no Norte, esses traços tendem a ficar mais escassos. Mas a rede urbana, ela nada mais é do que este modo como as cidades encontram-se interligadas, seja pelos meios de transporte ou pelos meios de comunicação. Então, a isso nós chamamos de uma rede urbana. Agora, essa rede urbana, ela vai ser constituída de diversas formas de cidade. Bom, eu coloquei aqui uma imagem, devo confessar que eu gostaria que fosse outra. É uma vila, um vilarejo, para mim está claro que trata-se de um vilarejo, não é? Mas eu senti falta de algum comérciozinho, ainda que um mercadinho, uma pequena mercearia, que realmente caracterizasse aí uma vila, não é? Mas a vila ou povoado, ou um pequeno aglomerado urbano, não é? Que geralmente aparece na periferia das cidades, é justamente esse espaço urbano com um pequeno comércio. Qual influência este lugar tem sobre outras cidades? Geralmente nenhum. Aliás, ao contrário, essas vilas geralmente são influenciadas por cidades maiores. Então, se nós pudéssemos aqui agora fazer uma relação de hierarquia, a vila ou povoado, como a gente costuma chamar, estaria lá embaixo, neste grau hierárquico. Por quê? Porque de fato ela é muito mais influenciada, ou seja, ela recebe os produtos de fora. Geralmente as pessoas que moram na vila trabalham em um outro lugar e não necessariamente ali. Então, a capacidade de influenciar outros espaços da vila geralmente é muito reduzido. Temos também a cidade local, não é? O que seria a cidade local? São aquelas cidades que têm uma influência apenas no lugar aonde ela está. Geralmente são cidades pequenas, né? Obviamente maiores do que a vila, mas ainda não grandes e nem desenvolvidas o suficiente para que possa exercer uma influência política, econômica e cultural em outras cidades. Finalmente, nós temos o chamado centro regional, não é? Por exemplo, Belo Horizonte é um centro regional. Aqui nós temos uma imagem de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Florianópolis também é um centro regional. E o que é um centro regional? Ora, um centro regional tem um poder de influência na região em que ele está inserido. Ao contrário da vila ou da cidade local, né? A vila não influencia absolutamente nada. Ao contrário, ela recebe influências. A cidade local ou centro local tem alguma influência apenas no lugar onde está inserido, na própria cidade. Já o centro regional, ele tem uma influência política, econômica, cultural em toda a região. Então, possivelmente, essa imagem aqui é de Florianópolis, as cidades próximas a Florianópolis deve com certeza ter uma relação de dependência muito maior do que de outras cidades. Não é? Por quê? Porque um centro regional passa já ele a oferecer uma variedade de serviços médicos, hospitalares, escolas, universidades e assim por diante. Então, o grau de influência do centro regional é maior que o da cidade local e que o da vila.
Bom, gente, chegamos ao nosso último slide para falar então agora de um outro conceito ah, das redes urbanas, que são as chamadas metrópoles, tá? São Paulo é uma metrópole. Então, qual que é a característica de uma metrópole? A metrópole, a área de influência dela é extensa e direta. Pode ser nacional ou regional. Geralmente ela é nacional. Então veja, o poder político, econômico e cultural de uma cidade como São Paulo. Aliás, a gente vai ver que São Paulo não é só uma metrópole, ela também é uma cidade global, que a gente vai ver lá na frente. Porque as coisas que acontecem numa cidade como a nossa, no mundo da política, da economia, da cultura, influenciam o país, mas também têm uma influência em boa parte da América Latina, em alguns países da Europa, que sofrem da influência daquilo que acontece aqui dentro. Bom, gente, eu espero que tenham gostado. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a este tema. Um abraço e até a próxima.